Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Raposa do TI. E hoje vamos falar sobre o subtema do canal que eu pessoalmente amo, Assassin's Creed. Altair Ibn Lahad é o protagonista do primeiro jogo, lá de 2007, e também de outros dois spin-offs, um com história anterior ao jogo principal e outro com história posterior. Mas afinal, quem foi Altair? Hoje eu vou apresentar para vocês uma breve história do homem que conhecemos no início dessa saga. Para entendermos a Irmandade como conhecemos hoje, precisamos voltar para o ano de 1191, na Terra Santa, antes de Ezio, antes de Arnaud ou qualquer outro. Lá existiu um homem que definiu o que significa ser um assassino. Altair alcançou o posto de mestre assassino aos 24 anos, como é dito no livro A Cruzada Secreta, sendo o mais jovem a conseguir esse cargo na história da Irmandade até então. Essa ascensão meteórica alimentou em Altair um ego perigoso. Ele passou a acreditar que estava acima do credo e de seus próprios membros. Se você jogou apenas o primeiro game, talvez não saiba que a história de Altair começa muito antes de 1191. No livro A Cruzada Secreta, inclusive, eu já li a versão digital e acabei de comprar a física para a coleção. Em breve nós teremos um box aqui no canal, podem ficar de olho. São narrados lá no livro os eventos de 1176, onde descobrimos que Altair era filho de Umar ibn Lahad, um mestre respeitado que se sacrificou para salvar a vila de Masyaf durante o cerco dos sarracenos, que foi liderado por Saladino. Umar teve um papel heróico. Ele se infiltrou no acampamento inimigo, chegou até a tenda de Saladino e deixou uma mensagem de aviso. Infelizmente, a vida de Umar foi usada como moeda de troca pela paz. Ele se entregou para a execução em troca da retirada dos invasores. Requiescat in pace, mestre. Uma curiosidade bem interessante é o sobrenome do nosso protagonista. Ibn Lahad significa literalmente filho de ninguém. Esse nome era escolhido por alguns membros da ordem como uma forma de abdicar dos laços familiares, dos laços biológicos, declarando que o meu pai é o credo. No caso, como o credo não personifica, a gente tem que colocar essa pessoa de um lugar que seria o grão-mestre do credo. Naquele momento era o Al-Mualim para o Altair. Nós vemos isso também em Assassin's Creed Mirage, com a mestra do Basim, a Roshan. O problema é que com o Altair, a partir de um certo ponto, ele agia como se ele fosse o filho mais importante de todos, esquecendo a humildade que esse nome exigia. E essa arrogância do Altair, ela teve um preço caro. Tudo mudou quando Altair foi enviado ao Templo de Salomão, em Jerusalém, em uma missão que deveria ser simples, mas que terminou em um desastre. O objetivo era recuperar um tesouro antigo. A ordem enviou Altair e os irmãos Malik e Kadar para interceptar os templários, que eram liderados pelo grão-mestre Roberto de Sable. O problema surgiu quando Altair mostrou o quão cego ele estava. Ao invés de agir pelas sombras, ele decidiu confrontar de Sable abertamente e falhou miseravelmente. Ele fugiu de volta a Masyaf, deixando seus companheiros para trás. Mais tarde, durante uma conversa de Altair com Al-Mualim, Malik retorna sem um braço, mas trazendo a missão do Éden, que era o tesouro da missão. A partir daqui, temos a história que já conhecemos do jogo. Altair é declarado traidor por Al-Mualim, rebaixado a noviço e forçado a caçar 9 alvos na Terra Santa até conseguir recuperar o seu posto. Após cada inimigo ser derrotado, nosso herói ele ganha um novo aprendizado e passa a questionar o seu
líder, o Al-Mualim, até o momento final do jogo, em que descobrimos a traição de Al-Mualim, que é derrotado pelas mãos do próprio mestre assassino, Altair ibn Lahad. Mas o que faz de Altair o grande exemplo para as gerações posteriores, uma coisa que é demonstrada até no Assassin's Creed 2, lá na Vila Auditore, a gente tem o Altair representado como uma estátua no Salão dos Assassinos e a sua armadura ali, o que mostra que ele é realmente um assassino lembrado e respeitado. Mas uma coisa que realmente marcou ele foram as suas inovações. Altair foi o responsável por escrever os códices que seriam encontrados posteriormente por Ezio Auditore séculos depois. Nesses documentos, ele descreveu técnicas que se tornariam padrão de gameplay da franquia, mas que não existiam no primeiro jogo. Ou seja, essa é uma forma da Ubisoft, ela demonstrar, olha gente, não essa mecânica aqui, ela sempre existiu, só que na época do Altair não existia, por isso que não estava no jogo, tá bom? A trajetória do Altair, desde sua queda, foi fundamental para ampliar seus horizontes e entender que a ordem precisava mudar, ou então ela sumiria. Ele, então, foi o responsável por abandonar as fortalezas fixas, como Masyaf, para viver entre o povo. Então, os assassinos, a partir desse momento, eles deixam de ter castelos, monumentos, fortalezas, para ter ali suas células espalhadas. Ele foi o responsável pela criação da lâmina dupla e da pistola oculta, que posteriormente foi desenvolvida pelo nosso amigo lá no Assassin's Creed a partir do 2, né? Leonardo da Vinci. Ele evoluiu a Hidden Blade para que não fosse mais necessário o sacrifício do dedo anelar, que foi o que aconteceu lá no Assassin's Creed 2, onde o Da Vinci ele interpreta o códice e fala, olha, você não precisa cortar o dedo. E as mecânicas de gameplay que eu citei, né? Que ele implementa assassinatos aéreos, assassinato a partir daquela pontinha do muro que a gente sempre sobe, né? Escala o muro, aí o inimigo tá em cima, você puxa ele pelo pé. E também o assassinato a partir de esconderijos. Tudo isso é demonstrado lá nos códices. Mas você se pergunta, como ele foi tão genial? Bem, além de sua evolução pessoal, Altair também dedicou anos ao estudo da maçã do Éden e de outros artefatos precursores, como os discos de memória, que ele retirou lá de Alamut para deixar mensagens para o futuro. Bem, chegamos ao final. Esse foi o meu resumo sobre o mestre Altair. Agora a pergunta que fica é, qual a sua memória favorita dele? Você chegou a jogar os jogos de NDS e de PSP? E outra coisa, qual personagem você quer que eu traga a seguir? Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like e de se inscrever no meu canal da Raposa do TI. Um grande abraço e até a próxima.